Muito bom dia, minha amada. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais um dia aqui na presença do nosso Deus Todo-Poderoso para louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Porque isso aqui é um projeto de Deus. Não é do homem, não é meu, não. É um projeto de Deus. É o que está acontecendo nos dias de hoje nas igrejas. Hoje nós temos um diferencial, que é trabalhar com essas máquinas, com esses aparelhos. Bom dia, minha amada, minha irmã. Seja muito bem-vinda nessa live. E aqui nós estamos e vamos continuar fazendo a obra de Deus. Nós vamos falar desse Deus Todo-Poderoso, ao qual Ele nos chamou, ao qual Ele nos deu esse entendimento para poder fazer uma coisa diferenciada. Porque, meu irmão, minha irmã, nós precisamos, o Evangelho, ele nos impulsiona. O Evangelho, ele tem que nos constranger, ele tem que nos empurrar para frente. E muitos de nós estamos acomodados. Muitos de nós estamos prostrados, só esperando, talvez de braços até cruzados, esperando no Senhor. Mas o Senhor pede para mim e para você: caminhe, ande ao meu lado, porque esse nosso Deus, ele é poderoso para fazer muito mais na nossa história. Muito mais. E às vezes nós não entendemos o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você. Nós não entendemos o porquê a nossa vida está parada, está represada. Porque Ele quer que eu e você acompanhe Ele. Se mexa, se levanta. Bom dia, minha amada. Seja muito bem-vinda. Deus te abençoe. Tem uma palavra para o seu coração no dia de hoje. E esse é o nosso Deus, esse é o poderoso que está acima de nós e que pede nesta manhã para mim e para você: ei, vem comigo. Sandra, bom dia, Sandra. Seja bem-vinda, minha amada. É esse o nosso Deus que fala para mim hoje e para você: vem comigo. Vem conhecer esse reino tão maravilhoso, porque essa terra, esse mundo aqui, a gente já conhece, a gente já sabe, a gente já teve nele. E o que aconteceu na sua história? O que mudou? O que foi prazeroso para você? Ei, meu irmão, minha irmã, Jesus fala com você hoje, nesta manhã do dia 7 de outubro de 2021. Vem comigo. Vem fazer a diferença ao seu redor, na sua casa, no seu trabalho, na sua parentela. Ei, meu irmão, minha irmã, Ele tem uma palavra para o seu coração. Ele tem um caminho para você andar, porque a palavra de Deus fala que Ele é o caminho. Ele é lâmpada para os meus pés. Ei, é forte isso, meu irmão, minha irmã. Porque Jesus, Ele tá às portas. A palavra dele fala. Nem ele sabe, nem ele disse que somente o Pai dele sabe quando ele voltaria. E aí, nós vemos algumas pessoas aí falando de 7 anos, 10. Ei, meu irmão, minha irmã. Vamos ficar no nosso Evangelho, vamos ficar na Bíblia, no que a Bíblia fala, não no que eu acho. Não no que eu acho. Mas não, o que eu acho não importa, eu posso achar certo, mas também posso achar errado. Então eu quero a Bíblia. O que está escrito ali? O que Jesus fala para mim e para você ali na Bíblia, na palavra de Deus?
Quantos lugares hoje nós estamos vendo? Quantos lugares hoje, quantas pessoas perdidas hoje, que já teve até ministério dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, e saiu. Deus colocou um projeto no nosso coração, meu e da minha esposa, mas eu não tinha condições nenhuma de fazer, de realizar, e eu falei, Deus, é o Senhor, Pai. É o Senhor que vai fazer, é o Senhor, porque condições eu não tenho. Lembra daquela palavra da viúva que não tinha nada, ela tinha um pouquinho de azeite? Irmãos, era final de mês, eu não tinha nada na minha geladeira quase. Talvez para fazer a refeição daquele dia. Era um pacotinho de frango, era um pacote de macarrão, pouco arroz, pouco. E Deus falou para mim, para minha esposa, olha, faça o que vocês têm que fazer. E nós sabíamos o que nós tínhamos que fazer. E aí eu e minha esposa, um olhou para o outro e falou, vamos fazer. Se Deus está pedindo, vamos fazer. Vamos fazer sim. E aí nós fomos, meus irmãos, para o fogão. Minha esposa fez uma sopa, uma canja, uma sopa. E ali nós colocamos tudo que nós tínhamos dentro da geladeira nossa. Mas eu sou humano também, igual você, de carne e osso. E aí eu pensei, Senhor, eu vou fazer isso e amanhã eu não tenho para mim. Mas eu creio, amanhã a ti pertence. Fui fazer, meu irmão. E aí, naquele pouco que nós tínhamos, deu 10 ou 12 marmitas, eu não me lembro. 10, acho que foi 10 ou 12. Foi 10. Não, minto, foi 12 e tinha 10 pessoas. E nós distribuímos 10. Essas pessoas que ficam na rua, que catam a reciclagem. E nós fomos lá, partimos para isso e fomos fazer, porque Deus mandou. Ah, meu irmão, quando é Deus que fala comigo e fala com você, a palavra dele está aqui na Bíblia, ela não volta vazia. Irmão, é tremendo o que Deus faz na minha vida e o que Deus faz na sua vida. Nós distribuímos as marmitas, encontramos pessoas famintas. E por que eu estou falando isso? Porque encontrei pessoas, irmãos, que talvez sabia a Bíblia até mais do que eu. Já teve ministério dentro de igreja. E é isso que o inimigo quer fazer comigo, que quer fazer com você. Porque ele quer cegar as nossas vidas, ele quer cegar a nossa mente, ele quer paralisar a nossa vida. Para quê? Para nós não caminhar, para nós não andar, para nós não ver essa glória que é a glória de Deus. E aí meu filho chegou, né, em casa depois do trabalho e nós comentamos com ele o que Deus tinha feito ali. E nós fomos distribuir, nós já tinha ido. Irmão, 2 telefonemas que ele deu e comentou. Deus usa quem ele quiser. No outro dia, por volta de 8 horas, 9 horas da manhã, não sei exato a hora, uma pessoa encostou com o porta-mala cheio de alimentos. Olha, eu vim trazer isso daqui que é para sopa, que é para janta desse povo que vocês estão fazendo. Olha o que Deus faz. Nós não pedimos nada para ninguém. E quando nós entendemos isso, que Deus não quer que você peça nada a ninguém, porque nós temos o costume, irmão. Nós temos o costume de quê? De quando nós temos a necessidade, quando nós precisamos de algo, é primeira coisa, pedir para quem está ao nosso lado. Nós miramos em alguém que tem uma situação talvez maior que a minha e que a sua, e nós vamos lá pedir. Ei, Deus está falando assim, você já experimentou pedir para mim? Porque quando a gente precisa de algo financeiro, o que nós fazemos? A primeira coisa, vamos para o banco.
Vamos pedir para o gerente um empréstimo, um cartão de crédito maior, um crédito maior. Não é assim que acontece comigo, com você, ou só aconteceu isso comigo um dia, lá atrás, bem atrás. Não é assim? Talvez você tenha um irmão com uma situação financeira melhor e você vai até ele, ei, dobre o joelho. Peça a esse Deus Todo-Poderoso, porque Ele tem o poder, meu irmão, de fazer. Ele tem o poder, Ele pode usar quem Ele quiser para te abençoar. Mas é através dEle. Bom dia, Alessandra. Graça e paz, minha amada. Seja muito bem-vinda. É esse o nosso Deus a qual eu estou falando. Ele pode fazer, Ele vai fazer a diferença. Então nós pensamos assim, eu estou precisando, eu vou lá no banco pedir um empréstimo ou pedir para o gerente aumentar o meu limite do cheque especial, do cartão de crédito. Não é verdade? Mas você já experimentou pedir para esse Deus Todo-Poderoso a providência de que qual você está precisando? Nós deixamos Deus para em última instância, vamos falar assim. Quando a gente tenta com os nossos braços e vê que não consegue, aí nós se lembramos, eu vou dobrar o joelho e vou colocar nas mãos de... mas você já colocou na mão de tanta gente e não conseguiu. Por que você não colocou primeiro nas mãos de Deus? E assim, foi assim um dia comigo, eu tenho certeza que foi com você também. Então nesta manhã Deus está falando, ei, procure a mim. Porque é palavra, eu não vou sair da palavra. Bíblia, Mateus 7,7, o que ele fala? Pede, e Ele vai dar. Busque, e você vai encontrar. Não é assim que fala a palavra? É por isso que eu não canso de falar e não vou cansar de falar. Enquanto Deus me pedir para falar, eu vou falar. Irmãos, vamos para a Bíblia, vamos ler, aprender a ler e interpretar as Escrituras. Porque Deus ele é tão grandioso, tão poderoso. Ele pediu para isso aqui ser escrito, que isso aqui é o nosso manual. E quando nós entendemos esse manual, porque aqui tem vírgula, aqui tem ponto, e muda a interpretação, muda todo um contexto, uma vírgula, um parágrafo, Irmãos, ninguém mais vai ludibriar você, ninguém mais vai te enganar. E é isso. E é essa toda a diferença que faz quando nós entendemos, quando nós começamos a meditar nela, a ler o texto. Hoje Deus colocou no meu coração. Ontem à noite eu fui dormir conversando com a esposa preocupada. Falei, meu Deus não me deu nada ainda. E o que eu falo amanhã? O que eu prego amanhã? Mas Ele é poderoso. É por isso que eu falo que essa obra aqui ela não é por acaso, ela não é do homem, ela é de Deus. Porque se não for de Deus, Ele não vai me dar nada, Ele não vai me dar palavra, Ele vai emudecer. Aí eu vou aqui ficar falando de mim, do que eu acho. E eu não vou fazer isso. Porque o que eu acho é uma coisa. Eu posso estar certo, como também eu posso estar errado. Então eu não acho, eu vou na palavra de Deus, na Bíblia. E aí essa pessoa chegou aqui em casa com o porta-mala, como eu disse, porta-mala cheio de alimentos. Olha, tá aqui que eu vou participar e eu quero ajudar. E além dela estar doando essas coisas para sopa, para os alimentos, ela falou assim, eu quero que você me ligue e chame para me ajudar a fazer a sopa. E as condições financeiras dessa pessoa era boa. Era boa. Então, Deus ele vai usar pessoas para abençoar o que Ele coloca na sua mão.
E eu trabalho com congelado, com sorvetes. E o tempo aqui estava frio, e naquele outro dia abriu um sol maravilhoso, ao qual eu pude sair e vender o meu produto e trazer o sustento para mim. Olha que interessante, meu irmão e minha irmã. Além da gente ter recebido aqueles alimentos que era para o projeto que a gente tem, e começou com um pacotinho de frango, um pacotinho de macarrão, algumas coisinhas de verduras ali que ela fez, toda essa sopa, e deu essas 12 marmitas. Que aí a gente no outro dia não ia ter comida para nós, para nossa casa. Ele nos trouxe alimento e digo que foi um alimento para uns 15 dias que nós fizemos essa sopa. E nós fomos aumentando, de 10 marmitas foi para 12, foi para 15. É assim que Deus faz. Quando Ele fala para você, vai meu filho, vai fazer. Quando Ele fala. Quando Ele abençoa você e coloca no seu coração o que você tem que fazer, Ele vai te abençoando. Ele vai colocando, tirando todas as barreiras da sua frente. Ele vai abençoando a sua história. E é isso que Deus está fazendo na minha e vai fazer na sua. Ele pode todas as coisas. Porque esse Deus, Ele é grandioso, esse Deus, Ele é poderoso. Ele é maravilhoso para fazer muito mais ao qual nós nem imaginamos. Vamos para a palavra de Deus, ao qual Ele me trouxe no texto hoje. Um texto maravilhoso e sabe, irmão, se você prestar atenção no que eu estou falando antes de ler a palavra, você vai ver que eu estou tudo no texto ali. É muito interessante isso que acontece nas nossas vidas. É maravilhoso o que Deus faz. Então, por isso, às vezes quem me conhece sabe, eu não gosto de ficar aqui falando. Eu não gosto de ficar aqui justificando, não. Mas é Deus que fala, olha, pode falar. Ele me autoriza a falar, porque nós temos um projeto social maravilhoso. E Ele nos colocou neste lugar, nessa cidade, como muitos já sabem, há 6, 7 anos atrás. Não foi para chegar aqui e ser mais um habitante da cidade. Não, foi para fazer a diferença neste bairro onde eu estou, nesta cidade onde eu estou. E nós vamos fazer a diferença. Deus vai nos proporcionar muito mais. Porque o meu sonho que Ele colocou no meu coração é grande. Não é pequeno, não. Eu não quero ficar servindo só a marmita, não. Eu quero ter um lugar para esse povo vir um dia tomar um banho. Eu quero ter um espaço aqui com mesas, com cadeira para essas pessoas virem tomar um café da manhã. E muitas das vezes a gente fala a essas pessoas... Muitas das vezes a gente fala a essas pessoas que estão na rua. Não, meus irmãos, tem muita gente dentro de casa aí que nessa pandemia perdeu o emprego, que nessa pandemia ficou sem o seu sustento, que não tem um café da manhã para dar para o filho, e o filho pede, pai, eu queria um pãozinho logo cedo, e eu vou ter esse lugar porque Deus falou, e Ele vai fazer na minha vida. As pessoas vão vir aqui tomar um café da manhã, comer um pão, comer um pedaço de bolo, tomar um café com leite ou um suco. Eu vou ver isso ainda. E eu vou fazer assim, ó, filmar para mostrar o que Deus faz na nossa vida quando Ele está na nossa frente. Eu creio, meus irmãos. Eu creio. É por isso que eu falo que você não está aí por acaso. Você está no lugar certo, aonde Deus te colocou, para você fazer a diferença neste lugar. Às vezes nós não entendemos isso. Quando nós não conhecíamos esse Jesus, esse Deus Todo-Poderoso, nós não entendíamos o que nós estávamos fazendo. O que eu estou fazendo aqui? Mas Ele é poderoso
para fazer muito mais na minha história e na sua história. Vamos para a Bíblia? Se você quiser me acompanhar, abra sua Bíblia, eu te espero. Está lá em Lucas, onde eu vou ler, no Novo Testamento, em Lucas, no capítulo 13. Deus, Ele vai fazer, preste atenção, meus irmãos, Ele vai fazer a diferença tão grande na sua história, que você vai se assustar. Preste atenção, não é o Gleison que está falando não, porque Deus está no momento. Alguns dias atrás eu preguei que o tempo é de Deus, tem tempo para todas as coisas, e o nosso tempo chegou. Chega, o seu tempo chegou. Creia, meus irmãos. Lucas capítulo 13, eu vou ler a partir do versículo 10. A epígrafe da minha Bíblia fala assim, ó, a cura de uma mulher paralítica. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E, vendo a Jesus, chamou a si e disse, mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse-lhe, preste atenção, hipócrita. Eita, Jesus, como Jesus é maravilhoso, né? No sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha preso? Presta atenção, Satanás mantinha presa. É que Jesus está falando aqui, não é o Gleison não. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Que Jesus é esse? Meu Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Senhor, por mais um dia aqui na Tua presença, na Tua casa, Senhor. Louvando, engrandecendo o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, isso aqui é para Ti, Pai. Que o Senhor venha nos dar entendimento e discernimento desta palavra ao qual o Senhor colocou no meu coração. Que nós podemos entender o que o Senhor quer falar conosco, Pai. Não o que nós precisamos, mas sim, não o que nós queremos, mas sim o que nós precisamos entender, Pai. Porque a Tua palavra, ela é pura, ela é verdadeira. A Tua palavra fala que quando nós conhecemos a verdade vai nos libertar, meu Deus. Oh, Pai, abençoe a cada um que ouvir essa palavra. Abençoe, Senhor, aqueles que vão ver depois. Em nome de Jesus, Pai, nos coloca o entendimento nesta manhã. É o que nós te pedimos, Senhor. E já te agradecemos. Certo, Pai, da vitória que o Senhor tem em nossos corações, em nossa vida. Amém. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. Mas é uma palavra forte, ao qual estou aqui já há algum tempo sentado. Jesus foi falando, o Espírito Santo foi falando comigo sobre essa palavra e, puxa, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E eu quero ficar, sabe, somente no texto ali, para não sair e falar o que eu acho ou o que eu penso. Não, é só a palavra de Deus.
É só o que ele me disse, o que ele vai trazer para nós através dessa palavra, desse tema maravilhoso. E muitas das vezes a gente não entende o que Jesus está falando para mim e para você. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Olha que interessante. Jesus, ele ensinava na sinagoga no sábado. Jesus, ele ensinava na areia da praia. Jesus, ele ensinava no monte, nas montanhas, nos vales, dentro de um barco no mar. Aonde Jesus está, meu irmão, minha irmã, ele vai ensinar a mim e vai ensinar a você. É só nós termos o entendimento, o discernimento para poder parar e escutar esse Jesus. Olha que interessante, meus irmãos. Aqui está falando que ele estava dentro de uma sinagoga, dentro de uma igreja, que hoje nós falamos de uma estrutura física de 4 paredes, não é verdade? Mas Jesus também, a palavra de Deus fala que ele ensinava nos mares, ele ensinava nas praias, nos montes, nos vales, em todos os lugares onde Jesus passava, ele juntava aquela multidão e ali ele falava. E sabe que nós precisamos prestar atenção na história, no texto e no contexto, porque é maravilhoso a palavra de Deus. Jesus, ele não precisava de microfone para anunciar nada. Ele era o dominador de todas as coisas, não é? Até o vento ele parou, a tempestade. Então ele sabia aonde ele parar, qual posição ele ficar e qual posição ele deixar o povo, porque aí todo mundo ia escutar ele. No acústico, no som, no vento, não é verdade? Então Deus tinha Jesus Cristo tinha esse discernimento antes de começar a ensinar. E é tão interessante que todos, preste atenção no que eu estou falando, todos, porque tem lugares ali que a Bíblia fala que se reunia 3, 4, 5 mil pessoas. Ei, vem comigo aqui, numa praia, juntar 1000, eu só vou falar em 1000. Vamos falar em 100? Se você quiser falar em 100, eu vou falar em 100. Mas eu não achei 100 ali na Bíblia. Então vamos falar em 100, 1000, 3000 ou 5000 pessoas. Em uma praia? Mas todos paravam para escutar esse Jesus, o que ele tem para falar para mim e para você. Olha que interessante, presta atenção, eu vou chegar lá. Eu não saí do texto. E muitas das vezes você entra em alguma igreja e tem ali 20 ou 30 pessoas, preste atenção. Tem uma que está ali com o celular e o cara lá com som, com microfone, no último. E tem uma ali com celular, tem uma ali cochichando com a outra, tem outra ali falando com a outra. Ei, mas Jesus não juntou 5000 pessoas na praia e todo mundo parou para escutar, todo mundo entendia, todo mundo queria estar onde esse Jesus Cristo Todo-Poderoso, ao qual eu estou anunciando, estava. E hoje, muitas pessoas nem na igreja querem ir. E muitas pessoas que vão na igreja, fica ali no celular, ou cochichando, ou conversando, ou está ali porque vai ver um amigo, uma amiga, mas não está escutando nada do que aquele microfone, aquela caixa de som está. É isso que eu estou querendo dizer para você, meu irmão, minha irmã.
E foi o que aconteceu aqui, ó. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Opa! Tinha um espírito de enfermidade. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, não é o Gleison, está falando que tem um espírito de enfermidade. Então essa enfermidade ao qual você tem é um espírito de enfermidade. E você sabe por que muitos pastores, muitos doutores, né? Que hoje ou é apóstolo, ou é doutor, ou é, não é? Ah, mas esse dom eu não tenho. Porque toda enfermidade, ela tem um nome. O espírito que está ali tem um nome, ao qual você pode sim, se você pedir. Lembra que eu falei ali atrás para esse grande, poderoso Jesus? Deus está falando comigo lá em Mateus 7,7. Pede esse dom de cura que eu vou te dar. Mas meu irmão, não adianta eu pedir para Deus, mas não fazer nada, não me santificar, não buscar esse Deus todo-poderoso, não sair daqui às vezes à noite e ir para o monte e chegar lá, Senhor, não adianta eu sentar aqui na minha cadeira e falar, Senhor, eu quero dom de cura. Não. Pede para Ele de uma forma. O Espírito Santo, ele nos fala no dia de hoje. Nós não sabemos pedir a esse Deus Todo-Poderoso. Nós não fazemos jus ao qual nós estamos pedindo, ao que nós estamos pedindo. E aí, ele coloca uma pessoa para falar dele, somente dele. E um nome de um ministério que incomoda muita gente, verdade. Porque é verdade, meu irmão. Às vezes, quando chega uma pessoa aí na sua frente e fala a verdade, a verdade incomoda. Hoje, nossa, não é verdade? Ou só aconteceu isso aí, ou não está acontecendo isso no nosso mundo, nos nossos dias de hoje, que inverteram os valores, e hoje quem conta a verdade, não faz parte da sociedade quase, né? Olha aí, nós estamos vendo hoje na nossa política, uma pessoa ali tentando fazer as coisas certas e falando verdades. Mas o povo se acostumou tanto com a fala mansa que hoje impacta com a verdade. E essa palavra é isso daí, meu irmão e minha irmã. Ela nos impacta mesmo, ela nos constrange mesmo, porque ela é a pura verdade. E ela vai ser a verdade sempre. Olha que interessante. Olha como esse Deus é poderoso na minha vida e na sua vida. E essa mulher, ela estava ali há 18 anos. 18. Só que o tempo dela chegou. Porque às vezes, meu irmão e minha irmã, tem pessoas sim dentro da igreja indo com fé. Tem pessoas sim buscando a esse Jesus Cristo, mas talvez ela está buscando no lugar errado. Talvez ela está indo aonde Jesus não está. E muitas pessoas estão, muitos lugares estão acontecendo isso. Porque Deus, a palavra dele fala, ele se ira também. E estão brincando. E brincaram muito. E deturparam muito o nosso evangelho.
porque o evangelho é simples. Gleice, vamos pregar a palavra aqui, ó. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Olha que interessante. E vendo Jesus, opa, chegou, Jesus chegou. Aonde Jesus passa, meu irmão e minha irmã, ele tem que fazer a diferença. Não é que ele tem, ele faz, porque ele é Deus. E aonde tem Jesus, tem batismo com o Espírito Santo. Aonde tem Jesus, tem cura. Aonde tem Jesus, tem transformação. E você vê a diferença nas pessoas. Você vê a diferença que aonde tem Jesus acontece. Lembra lá de Moisés no monte, ao qual todo mundo viu a glória de Deus, que estava ali como se fosse uma neblina. Todo mundo viu, todo mundo tem que ver a diferença ao qual Jesus está fazendo. Mas, meu irmão, minha irmã, preste atenção na palavra de Deus, porque muitos estão sendo enganados. E aí muda aqui ó, 18 anos ali na sinagoga. E aí Jesus curou ela. Porque ele chegou ali e já observou, ali tem uma enfermidade, ali tem uma transformação, ali eu vou batizar com o Espírito Santo, porque ali... Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É isso que Jesus faz na minha vida, é isso que Jesus faz na sua vida, é isso que Jesus quer fazer na sua casa. Esse é o nosso Jesus Cristo Todo-Poderoso, ao qual, se você não conhece, nós estamos aqui apresentando Ele, porque Ele tem que fazer a diferença. Ele faz toda a diferença. E Ele, como eu disse, Ele pregava em todos os lugares, sem microfone, sem diz que me disse. É dessa forma. Ele chegou lá na sinagoga, e ali ele olhando assim, talvez a sinagoga estava cheia, né? E ele olhou e viu aquela mulher ali, puxa, olha lá, 18 anos. E muitas pessoas ali com título pregado ali, com MBA, com doutorado, mestrado e isso e aquilo. Mas Jesus não tinha isso não. A palavra de Deus não fala isso. E é tão lindo quando você vai para a Bíblia e começa a ver todas as coisas ao qual Jesus passou. Ei, meu irmão, vamos parar aqui um pouquinho. Deixa eu conjecturar aqui. É esse Jesus Cristo ao qual eu estou falando, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, ao qual ele vem lá de Gênesis, quando ele colocou aquele homem na terra, Adão. Não deu certo. Depois ele colocou Abraão, fazer você pai de multidões, e fez. Mas aí Abraão achou que Deus talvez não poderia fazer, e foi lá e fez um filho. A mulher dele fala para ele fazer um filho na concubina, e vira toda aquela história que você já viu. Moisés foi conduzindo o povo, e Deus ali tentando, insistindo nos homens, e as histórias vêm falando para nós, até que ele fala, bom, se ninguém conseguiu, eu vou lá. Você já imaginou? Começa a imaginar, meu irmão e minha irmã, o que é o nosso Deus Todo-Poderoso descer, entrar no útero de uma mulher. É Bíblia. É Bíblia. E ser gerado 9 meses. Nasceu. Aonde que ele nasceu, meu irmão e minha irmã? E às vezes nós reclamamos a qual lugar nós estamos. E é esse Jesus. É esse Jesus que nós temos que seguir e acompanhar ele. Lembra quando ele estava na barriga já de Maria? E aí a Bíblia fala que Maria era muito nova, era virgem ainda.
E ela falou assim, puxa, eu não tenho experiência nenhuma, eu fico imaginando naquele tempo, se hoje ainda tem pessoas que não têm experiência, né? Com toda essa internet, com todas as informações que nós temos hoje a segundos. Imagina aquele tempo que não tinha nada. E aí Maria pegou e pensou e falou assim, eu vou lá na casa da minha prima, lá da minha parente, da Isabel. Ah, Isabel. Sabe quem que Isabel estava grávida de quem? Você lembra? O Batista. E aí ele chega, olha que maravilhoso, meu irmão e minha irmã. Eu não vejo ninguém pregar isso. Por quê? Porque isso não traz prosperidade, não traz chave de carro, não traz nada. E ali, meu irmão, olha a comunhão que é a Bíblia, olha a comunhão que é Jesus Cristo na minha história e na sua história. Ali os dois se cumprimentaram dentro do ventre das suas mães. Porque a palavra de Deus fala que João Batista chutou a barriga de Isabel. Ei! Prega esse Jesus, fala desse Jesus, porque é esse Jesus aqui onde ele estava na sinagoga, onde curou essa mulher que estava enferma há 18 anos. E aí vem lá, ó, príncipe, um dos príncipes da sinagoga, questionando ao nosso Jesus Cristo. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é mister, porque a mulher fazia 18 anos, não era 6 dias. 6 dias você pode vir aqui para ser curado, para ser liberto. Aí eu fico olhando assim, culto do milagre, culto da... Ô meu irmão, ô minha irmã. É só aquele dia que vai ser curado? Mas a mulher estava dentro da palavra que fala, 18 anos. E ela ia ali constantemente nessa sinagoga. Mas só poderia no sábado não. E Jesus ali dentro com os... e Jesus ali. E as pessoas querendo questionar e fazer da sua forma, do seu jeito e da forma que aprendeu. Ei, eu também aprendi de uma forma. Mas eu tive a humildade. Eu tive a simplicidade de esquecer o que eu aprendi. E aprender de novo. Mas aprender com esse Jesus aí. Esse Jesus que cura. Esse Jesus que transforma. Esse Jesus que por onde ele passou, ele mudou histórias. Ele fez a diferença na minha vida e na sua vida. E ele continua fazendo. Às vezes nós queremos mais. Claro, nós somos seres humanos. Mas o que nós estamos fazendo para ter esse mais? É isso que Jesus está falando comigo e com você. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, vem comigo, faz. Caminha, ande, que você vai ver o que eu sou capaz de fazer na sua história. É Deus, é Jesus que está falando isso para mim e para você. Ele é poderoso para fazer muito mais. Ele é poderoso para curar você na manhã de hoje. É hoje, não foi ontem, não vai ser amanhã. É hoje. Creia, meu irmão. Creia, porque não sou eu, é a palavra dele. É a palavra dele. E aí, vou contar uma coisa que agora é... Vou abrir um parênteses aqui, agora não é a Bíblia, agora é o que aconteceu aqui comigo. Eu tenho uma pessoa que veio aqui na porta aqui da igreja, de fora, estávamos se mudando para a cidade, e a gente começou a conversar, e foi conversando, e foi falando, ele que está procurando um comércio aqui, e aí ele foi me contando as coisas, e eu fui falando desse Jesus, e fui falando, e colocava esse Jesus no meio. Ele falou assim, você
é evangélico? Eu falei assim, sou cristão. Sim. Ele falou, puxa, eu também sou, eu era da Assembleia de Deus. Amém, tá? Não estou falando nada de anormal. Eu era da Assembleia de Deus, mas hoje eu estou... Ele falou o nome da igreja, meu irmão, mas eu não lembro. O nome da igreja, porém é aquela igreja que separa os homens das mulheres, sabe? Onde a mulher senta de um lado e o homem senta de outro lado. Não me lembro qual igreja que é. Falei, amém, irmão. O importante é você estar dentro da casa de Deus, né? Mas preste atenção, dentro da casa de Deus e aonde Deus habita. E aí nós fomos conversando e ele foi falando e eu mostrei para ele, eu falei assim, olha, porque estava fechado com uma cortina, eu mostrei para ele, eu falei assim, aqui é uma igreja. Puxa vida! E ele mora numa rua atrás. Ele falou, eu vou começar a vir aqui na sua igreja, eu vou participar aqui, vou vir fazer uma visita aqui para você. Bem. E aí meu irmão e minha irmã, ele veio, tal, e depois nós conversamos num outro dia, aí ele trouxe a esposa, tem 5 filhos. Ele, a esposa e 5 filhos. Uma família abençoada. Um dia nós conversando fora da igreja, ele me questionou algo sobre dízimo. Eu falei, é bíblico. Está na Bíblia, é assim, assim, assim. Aí ele confessou algo que ele está aprendendo nesta igreja, mas que eles não confessam Jesus Cristo. Eles estão esperando Jesus Cristo. Não, mas essas coisas, eu falei assim, então vamos tirar o Novo Testamento daqui. Então essa palavra que tem aqui, ao qual eu disse aqui que Maria engravidou e Jesus entrou ali no ventre dela e foi tudo como eu e como você, e nós tivemos dor de dente, dor de tudo, dor de barriga. Jesus homem! Tá entendendo o que eu tô querendo dizer para você, meu irmão e minha irmã? E olha, você sabe o que me estranhou? Porque ele falou que veio dessa igreja, de uma outra igreja, de uma outra denominação, ao qual eu também vim. E eu ali aprendi muitas coisas. Foi ali que eu aprendi a ler a Bíblia, a meditar na palavra de Deus. Está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Que às vezes Jesus, nesse tempo aqui, ele estava chegando nesta sinagoga para fazer a diferença, para mudar, porque muitos não estão entendendo o que Deus quer fazer na vida dele. Talvez na inocência, não, mas ele aprendeu assim. Ei, meu irmão, eu também aprendi, quando eu nasci, eu aprendi umas coisas com a minha mãe, graças a Deus, e com o meu pai. Mas não foi o suficiente, ao qual hoje Deus Todo-Poderoso, esse Jesus Cristo nos ensina. O aprendizado que nós tivemos com o nosso pai, com a nossa mãe, aqui na terra é maravilhoso, porque qual pai que não quer o bem do filho e não ensina o filho certo, não é verdade? Mas quando, meu irmão, quando nós vamos crescendo e caminhando no conhecimento, partindo do conhecimento do seu pai e da sua mãe, e aí nós vamos conhecendo esse Pai Todo-Poderoso, que a qual aqui eu estou pregando, e vendo todas as transformações que ele faz na minha vida e na sua vida. Esse é Jesus Cristo Todo-Poderoso. E aí questionaram ele, mas nós já estamos no Novo Testamento, estão falando aqui de sábado, mas aqui sábado é lá naquele tempo da lei, que é o Velho Testamento, e pela lei ninguém vai ser salvo, porque não tinha como ser salvo, mas esse Jesus, esse Deus Todo-Poderoso, ele é tão misericordioso de mim, na minha vida e na sua vida, que ele saiu do trono dele, desceu aqui na terra, se transformou em homem, de carne e osso como eu e você, para remir todos os meus pecados, todas as nossas enfermidades. Por isso que está falando aqui, ei, isso aqui é um espírito. Ei, meu irmão e minha irmã, gruda nesse Jesus.
Ele vai tirar essa sua enfermidade, porque isso não provém de Deus. Ele vai te curar, Ele vai te libertar, Ele vai te transformar e você vai ver isso. Quando eu e você ficar na presença desse Jesus Cristo Todo-Poderoso. E não é só quando eu precisar, não, meu irmão, minha irmã. É o tempo todo. É Ele, somente Ele, que vai fazer essa diferença. Porque Ele muda os meus pensamentos, Ele muda os seus pensamentos, Ele muda os meus caminhos. E a Bíblia fala que nós vamos nos transformando dia a dia. Nós vamos nos melhorando dia a dia. Olha que maravilhoso o que Ele fez com essa mulher. Preste atenção. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado desta filha de Abraão, ao qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Não sei quanto tempo você está preso, meu irmão, minha irmã. Mas Jesus fala nesta manhã: eu estou te soltando, porque você pertence a mim, não a Satanás. Ei, vem comigo. Venha para perto desse Jesus Cristo, ao qual Ele quer te salvar, ao qual Ele quer mudar, ao qual Ele quer transformar a nossa história. E dizendo isso, preste atenção que a Bíblia, não é o que o Gleison, é o que a Bíblia. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Opa! Adversários? Você está entendendo? Todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo, preste atenção, se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Ei! Você está entendendo? Quando eu disse para você prestar atenção aonde você está indo. Se lá existe mudança, se lá existe cura, se lá existe o batismo com o Espírito Santo. Porque aonde esse Jesus está, aonde ele chega, ali não existia. A palavra de Deus fala que a mulher estava ali 18 anos. Ali não tinha, por quê? Porque não tinha Jesus. Porque eles estavam ali na maravilha, na lei. Ei, meu irmão, minha irmã, Jesus quer dar vida para você e vida com abundância. Ele chegou nesta manhã na sua casa para mudar todas as circunstâncias, para mudar todo o seu cativeiro. Vamos lá para o Velho Testamento? Eu falei cativeiro. Eu lembrei de Jó. Olha a situação que ele passou. Quando que Deus começou a mudar o cativeiro de Jó? Quando ele estava ali, na presença, orando pelos seus irmãos e buscando esse Deus Todo-Poderoso. Se Ele mudou lá, Ele pode fazer aqui para mim e para você. Deus está mudando o seu cativeiro hoje, é hoje. Nesta manhã, creia, meus irmãos, porque esse é o nosso Jesus Cristo. Aonde Ele passa, Ele transforma. Aonde Ele passa, Ele carrega multidões. É esse Jesus ao qual eu e você estamos precisando para dar continuidade em nossas vidas, para viver com vida e vida em abundância. É aqui, meu irmão. A palavra de Deus fala que comereis o melhor desta terra. Ei, desta. Então é aqui, ao qual Ele quer te abençoar no dia de hoje. Ele quer te curar. E Ele está entrando com cura agora na sua história e na sua vida. Creia, meu irmão.
Creia na palavra, porque a palavra é de Deus, ela vem de Deus. Esse Deus é maravilhoso, é tremendo. E aí aos pouquinhos eu estou, trazendo essa pessoa para cá e fazendo ele entender, esse amigo fazendo ele entender que não são os costumes dos homens, não são o que eu acho, o que eu penso ou o que eu faço que vai mudar a vida dele. Não. Porque muitas das vezes nós pensamos isso. Não. Puxa, olha, você senta aqui, você senta ali. Olha, nós não podemos trabalhar olha, você não pode se batizar porque você não é casada ou você... Ei, meu irmão, procura isso ali na Bíblia. Onde que está escrito isso? Oh, meu Deus. Lembra daquele eunuco lá na carroça? Que um daqueles meninos lá, os evangelistas, os apóstolos, eu não lembro o nome dele, ô Senhor. Mas amém. Mas está ali na Bíblia, se você procurar. Numa carroça ali, ó, o eunuco reconhecendo Jesus Cristo Todo-Poderoso. Mas você não podia, falou para esse abençoado, mas tá bom, tá ali. Você pode falar mais desse Jesus para mim? Posso. Eu queria ser batizado. E foi lá e batizou ele nas águas. Achou ali uma poça d'água e batizou ele nas águas. E a Bíblia fala que ele já estava com o Espírito Santo, falando em línguas. Ei, é desse Jesus que eu estou falando para você, que muda, que transforma e que tem o poder de te curar nesta manhã. Chega de costumes de homens, chega de blá blá blá. Vamos falar da palavra, vamos pregar, não interessa se o texto é lindo ou maravilhoso, se está aqui na Bíblia, ele é maravilhoso, ele tem o poder de transformação, de cura na minha vida e na sua vida, meu irmão e minha irmã. É esse Jesus Cristo que nós temos que nos agarrar nele. Creia nessa palavra, porque essa palavra não é do Gleison, essa palavra vem do alto. Ela fala comigo e com você nesta manhã, porque Deus, Ele tem o tempo dEle, e o tempo dEle está chegando, meu irmão e minha irmã, porque a palavra fala dos sinais, e os sinais estão aí para quem quiser ver. Jesus está às portas, e Ele quer levar a sua igreja com Ele, e essa igreja sou eu e é você, meu irmão e minha irmã. De hoje ninguém mais prega a palavra de Deus, o Evangelho. Hoje você vê um pirotecnia, você vê mas amém. Jesus é simples, Jesus é maravilhoso. Jesus pregava para 1, para 10, para 1000 ou para 100.000. E ali onde ele passava, ele arrastava multidões. E de Mateus até João, até Apocalipse, se você quiser, mostra que por onde ele passou, ele mudou, ele transformou. E é tão interessante que eu estou falando que ele mudou, ele transformou na passagem dele. E eu vou aqui para um texto que está lá em Timóteo. Olha que interessante, está lá em Timóteo, ao qual Jesus não estava mais aqui na terra, mas ele estava vivo. Na minha e na sua vida ele está presente e vivo. E olha só que interessante, 1 Timóteo, no capítulo 1, ao qual aqui ele já tinha pegado Paulo, transformado Paulo e mudado Paulo. Oh, Senhor Jesus. A partir do capítulo 6, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas. Eita Jesus, parece que querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam.
Meu Deus! Sabemos, porém, que a lei é boa. Se alguém dela se usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados. Eu vou pular isso daqui porque é linda essa Bíblia, meu irmão. E dou graças ao que me tem confortado. Olha, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Ei! Não foi o homem que colocou Paulo. Está falando aqui para mim e para você. Foi Jesus, o próprio Jesus, ao qual colocou ele no ministério. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dante fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Passou tudo que nós fizemos. Quem não foi como Paulo? Talvez não na violência nesse sentido, mas que nós blasfemamos. Quantas vezes? E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, da qual eu sou o principal. Você está entendendo? Que Deus, Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e do jeito que Ele quer. Nós somos pecadores. Ele não veio no mundo para os retos, não. Ele veio para quem aceita Ele. Para quem sabe que está errado, que esteve errado e aceitou esse Jesus Cristo de Nazaré. É esse o Jesus a qual eu estou falando. É esse Jesus que fez o que fez com Paulo, que está fazendo com você, que pode fazer comigo e com você. Esse Jesus Cristo que salva, esse Jesus Cristo que cura, esse Jesus Cristo que liberta, e Ele tem todas essas sortes de bênção na minha e na sua vida para amanhã de hoje. Amém, meus irmãos? Creia nessa palavra. Creia nesse Jesus Cristo Todo-Poderoso, porque Ele vai fazer a diferença na sua vida. Como Ele fez na minha, como Ele está fazendo na minha, e eu tenho a certeza que Ele está fazendo na sua, porque você está buscando. Creia, meus irmãos. Feche os teus olhos, eu vou orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais essa manhã na Tua presença. Obrigado por mais essa palavra, Senhor, ao qual o Senhor veio nos ensinar, ao qual o Senhor veio falar conosco de todas as formas, Pai. Obrigado, Senhor, por estar confrontando o meu coração, porque a partir dessa confrontação, Pai, eu estou caminhando ao Teu rumo, Senhor, ao Teu reino, meu Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas, em nossa história. Abençoe, Senhor, a todos que estão aqui presentes, os que vão vir assistir e participar dessa live, Pai. Que o Senhor possa nos dar um dia na Sua presença, abençoado por Ti, Pai. Em nome de Jesus, não é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Certo da vitória que o Senhor tem nas nossas vidas. Amém. Amém, Jesus. Obrigado por você estar aí. Obrigado por você que vai passar por aqui, assistir essa palavra, porque essa palavra ela é viva. Essa palavra ela tem o poder para curar e libertar toda a sua família, toda a sua casa. E eu deixei o telefone da igreja nos comentários, em todos os comentários das lives ao vivo, tanto a minha como a da esposa, tem ali o
no WhatsApp da igreja. Para você que precisa de oração, para você que precisa de algo da esposa, algo, uma oração, um conselho, entra lá no WhatsApp, tá lá, peça. Dê seu nome lá pra gente, porque a gente está aqui todos os dias das 11 à meia-noite orando pela sua causa, porque é para isso que Deus nos colocou aqui, para fazer a diferença na sua vida. Creia, meus irmãos. E entra lá no canal também do YouTube. Vamos levantar aquele canal para poder transmitir essa mesma live ao vivo da forma que está sendo no Facebook, porque o Facebook ele tem um alcance e o YouTube ele tem outro alcance para outras pessoas, para outros lugares. Nos ajude nesta obra, porque esta obra é do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Que o Senhor possa abençoar a tua casa, a tua vida neste dia, nesta manhã maravilhosa ao qual Ele nos proporcionou. E que você possa estar confortada com esta palavra que veio do alto. Muito obrigado. Deus te abençoe. Alessandra, Deus te abençoe. Dá um abraço em todos aí. Dá um abraço no meu amigo Xará, que faz tempo que eu não vejo ele. Um grande abraço a todos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso e as doces consolações do Espírito Santo não seja somente hoje na minha e na sua vida, mas para todo sempre. Amém? Deus te abençoe.